O pobre, Mateus 5, 3. O que significa ser pobre de espírito? No Evangelho, encontramos no Sermão do Monte o discurso de Jesus, que fala sobre a bem-aventurança de ser um pobre de espírito. No Evangelho de Lucas 6, 20, o texto traz apenas a palavra pobre. Bem-aventurados vós, os pobres. Pobre, vosso é o reino de Deus. Será que Jesus era contra qualquer tipo de riqueza? Somente quem é pobre é que será salvo? Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66, 2. Espírito também pode ser usada uma palavra como expressão idiomática para significar orgulho. Então, os pobres de espírito é aquele que é humilde. Humilde, desprovido de um senso de orgulho pernicioso. E mais, segundo o profeta Isaías, o pobre de espírito é aquele que teme e treme diante da palavra do Eterno. Então, o pobre de espírito é quem abate o seu orgulho e se submete aos mandamentos do Eterno. Esse é o maior ato de humildade que o ser humano pode ter. Deixar de fazer a sua própria vontade para se submeter à vontade de Deus. Renunciar aos seus desejos e cumprir os mandamentos do Senhor. O homem humilde se submete a Deus e busca cumprir a vontade do nosso Pai Celeste. Ele nunca busca a sua própria glória. O maior impedimento para o cumprimento do mandamento é o orgulho. Mas o pobre de espírito é que tem um coração contrito, que se esvazia desse orgulho e vive em razão de agradar ao Criador. E ele entende que os mandamentos são a instrução, o ensinamento da palavra. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, 15. Muitos que entravam no templo colocavam gordas ofertas na arca, mas uma pobre viúva surgiu e depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. Foi neste momento que Jesus chamou a atenção dos discípulos, dizendo: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Marcos 12, 41, 44. Com estas palavras, o Senhor Jesus procurou mostrar que não é a quantidade daquilo que se dá que é agradável, mas é aquilo que está no coração que interessa. Ele mostrou que para agradá-lo não é preciso muito, pois ele olha para o interior das nossas vidas e não para a aparência exterior. Desta forma, até uma pobre viúva que aparentemente não tem nada pode ser profundamente agradável a Deus. O ato de dar, de ofertar, tem um profundo significado na palavra de Deus, pois está escrito: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. A mesma coisa aconteceu com a oferta de Abel. Quando Deus atentou para o cordeiro ofertado por ele, Gênesis 4, 4. Tanto a oferta de Abel quanto a oferta da viúva pobre são proféticas. Aquilo que mais chama a atenção do Senhor não é outra coisa, senão a entrega total da nossa vida a Ele. Esta é a oferta sem reservas. Você confia plenamente. Temos em nós
o fim a que Deus quer, na qual se realizam as suas obras. E a sua obra é a mais valiosa do que a nossa própria vida. Dinheiro não é tudo. A Bíblia diz, Provérbios 13, 7, 8. Há quem se faça rico, não tendo coisa alguma, e quem se faça pobre, tendo grandes riquezas. O resgate da vida do homem são as suas riquezas, mas o pobre não tem meio de se resgatar. Ainda que o mundo honre os ricos, não se surpreenda com o fato de que Deus honra os pobres. A Bíblia diz, Tiago 2,5: Ouvi meus mandamentos, irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que amam? Devemos ajudar os pobres com diligência. A Bíblia diz, Gálatas 2,10: Recomendamo-nos somente que nos lembremos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. É pecado ignorar os necessitados, os cegos, os coxos, os adoentados, que costumam mendigar. Naquele tempo de Jesus e dos apóstolos, a oftalmia, doença dos olhos, ainda era comum no Oriente Médio. Talvez causasse parte da cegueira entre os homens. Marcos 10, 46, Lucas 16, 20, Lucas 18, 35, João 9, 1, Atos 3, de 2 a 10. Iguais aos mendigos atuais, eles não raro se colocavam ao longo das vias públicas, apesar de se destacar o dar esmolas ou mendigar. Era algo desprezível, de modo que o mordomo da parábola de Jesus disse, tenho vergonha de mendigar. Lucas 16, 3, Mateus 5, 3. Com referência aos concílios de sua necessidade espiritual. Paulo, conforme está em Gálatas 9, Gálatas 4, ao expressar sua preocupação com aqueles que retornavam novamente às coisas elementares, fracas e mesquinhas. Embora Jesus e seus apóstolos mostrassem bondade para com os mendigos, eles não incentivavam a mendigância. Embora aceitassem de bom grado a hospitalidade, não mendigavam. Jesus disse aos que seguiam, apenas para conseguir pão, que a preocupação deles não devia ser pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. João 6, de 26 a 27. Pedro disse a um mendigo coxo no templo, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho é o que te dou, usando seus dons espirituais para curar o homem. Atos 3, 6. A norma entre os cristãos era, se alguém não quiser trabalhar, tampouco coma. 2 Timóteo 3, 10. Aceitar a palavra de Deus, aceitar a cura divina, acreditar quando alguém nos disser, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que em ti espera. Isaías 64, 4. O trabalho, o esforço para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. 1 Tessalonicenses 4, de 11 a 12. Portanto, o pobre a qual se refere a palavra
é o pobre espiritualmente descabido, desprezível, totalmente desconectado de orgulho. É aquele pobre que sabe que é totalmente pobre porque veio nu e nada tem, e voltará nu do mesmo jeito, não trazendo nada e nada podendo levar, pois nada temos neste mundo, nem mesmo o nosso próprio corpo. A verdadeira pobreza é a nossa submissão a Deus, é saber que somos completamente dependentes dele. Em nada mesmo podemos controlar, muito menos decidir. Portanto, oremos e peçamos a Deus para que as riquezas do reino dos céus se façam em nossas vidas, pois essa riqueza, sim, é a verdadeira. Senhor, Tu és nosso amparo e proteção. Tu és nossa força. Em nossa fraqueza te buscamos. Em nossas vidas clamamos. Nos dá a direção, nos dá entendimento, discernimento, nos dá a cura. Precisamos da Tua força. Nos colocamos como um vaso que espera ser cheio do Espírito Santo, cheio da Tua luz, de bênçãos, que Tu, Senhor Deus e Criador de tudo, possa nos fazer ser sempre realizador de trabalho, de tarefas, que nossas mãos sejam hábeis, que nossa mente seja ágil, que nosso coração seja amoroso, em ter discernimento e também em doar paz, amor, vida. Portanto, Tu amas aquele que dá com alegria e que possamos prosperar na base dos tesouros do Espírito, que forma o caminho onde a cada dia, a cada verdade, a cada revelação, sejamos íntegros na palavra, sejamos sensatos, alcancemos a busca constante pelo conhecer cada vez mais de um Deus eterno. Portanto, queremos nos relacionar contigo, Senhor, por meio de Jesus Cristo. E isso se faz a cada dia de nossas vidas, na natureza, nos relacionamentos, no que possamos, no que vemos, no que sentimos e no que passamos. Queremos sentir ainda mais a Tua presença, o Teu sopro de vida, o vento e a brisa na alma, o caminho nas veredas da justiça, um caminho reto e sublime, a caminhada a uma vida onde a eternidade é a meta. E a Tua palavra diz: ouvi uma forte voz que vinha do outro lado do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Queremos ser o pobre de espírito, o humilde de coração, reconhecendo a grandeza de um Deus, Criador dos céus e terra, de um Pai que tudo faz e espera que busquemos a verdade e a sua face, a unidade em seu Filho Jesus Cristo. Guarda, portanto, Senhor, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, projetos, e que sejamos e estejamos protegidos na Tua força, escondidos como meninas dos Teus olhos. Nos cobre com Tuas asas,
nos cobre e nos livra de todo mal, nos concede a tua revelação, conhecimento e sabedoria, para que possamos desbravar, levantar, buscar, construir, produzir, trabalhar, exercitar a tua lei, os teus decretos, na grata graça que nos concede viver hoje e sempre. Amém. Apocalipse 21, de 3 a 7.